Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e este é o quadro Literatura. E o quadro Literatura, você que acompanha o nosso canal, ele está falando desta obra aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, uma obra magnífica. Foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2021. Não é um livro teológico, ok? É quase que uma distopia, mas é um livro muito magnífico, muito leve de se ler, muito gostoso, muito rápido. Em alguns momentos você dá uma risada, falando assim, rapaz, da onde que ele tirou essa sacada? Então, é um livro muito gostoso de se ler. Então, eu estou fazendo essa série, esta é a 4ª série. Então, vamos a esta carta aqui. Meu querido Vermelhinho, as sugestões amadorísticas da sua última carta me alertaram para o fato de que está mais do que na hora de eu escrever para instruí-lo sobre o doloroso tema da oração. Você poderia ter me poupado do comentário de que minhas advertências sobre as orações do humano pela mãe dele se provaram singularmente felizes. Um sobrinho nunca deveria escrever esse tipo de coisa ao tio, nem um tentador iniciante ao subsecretário de um departamento. Esse fato também revela um desejo desagradável de passar adiante a responsabilidade. Você deve aprender a pagar pelos seus próprios erros. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando-o a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza receptiva das suas orações na infância. Para contrariar isso, ele poderá ser persuadido a vislumbrar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e não regulamentado. E isso, na verdade, significará, para o iniciante, um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenha um papel algum. Um de seus poetas, Colérigo, registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelho, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa, conforme praticada por aqueles que estão em nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na sua oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve lembrar sempre, de que são animais, de que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. É engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. Se isso falhar, você terá que apelar para uma distorção sutil da intenção deles. Sempre que estiverem a serviço do inimigo, teremos sido derrotados. Mas há formas de impedi-los de fazer isso. A mais simples é desviar a atenção deles para si mesmo. Mantenham-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação de suas próprias vontades. Quando tiverem a intenção de pedir-lhes um ato de caridade, faça com que, ao invés disso, comecem a tentar produzir neles mesmo sentimentos caridosos, mas sem que eles notem que são eles próprios que estão fazendo isso. Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixe-os tentar sentirem-se realmente corajosos.
Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os tentar sentirem perdoados. Ensine-os a estimarem o valor de cada oração por seu sucesso em produzir o sentimento desejado. E nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. Mas é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados nesse meio tempo. Sempre que houver oração, haverá o perigo da sua ação imediata. Ele ficará cinicamente indiferente à dignidade de sua posição e a nossa, meros espíritos puros, ou sobre os animais humanos que se colocam de joelhos e derrama quantidades enormes de autoconhecimento sem o menor escrúpulo. Mas mesmo se ele derrotar você em sua primeira tentativa de ludibriar o ser humano, temos uma arma mais sutil. Os humanos não possuem aquela percepção direta de que nós, infelizmente, não conseguimos evitar. Nunca conheceram aquela luminosidade sinistra, aquele resplendor penetrante e intenso que compõe o pano de fundo do sofrimento permanente de nossa vida. Se conseguir olhar dentro da mente do paciente enquanto ele ora, não encontrará isso. Se examinar o objeto ao qual ele está servindo, descobrirá que se trata de uma composição de vários ingredientes bastante ridículos. Haverá imagens derivadas de retratos do inimigo. Quando este surgiu durante o episódio, desacreditando e conhecido como encarnação, haverá imagens ainda mais vagas, talvez bem primitivas e périos, associadas às outras duas pessoas. Haverá até um pouco de sua própria reverência e das sensações físicas que acompanham, tornadas em objetos e atribuídas ao objeto reverenciado. Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus era, na verdade, uma localização física no canto esquerdo do teto do seu quarto, ou de dentro de sua própria cabeça, ou um crucifixo na parede. Mas qualquer que seja a natureza do desejo composto, você terá de mantê-lo orando para aquilo, para a coisa que ele fez, não para a pessoa que tenha criado. Talvez até mesmo em coragem, para dar grande importância à correção e ao aperfeiçoamento do seu objeto composto e a mantê-lo constantemente diante dos olhos da sua imaginação ao longo de toda a oração, pois se ele jamais chegar a fazer a distinção e direcionar conscientemente as suas orações, não para que eu penso que sejais, mas para o que sabe que és, nossa situação será, nessa hora, desesperadora. Uma vez que todos seus pensamentos e imagens tiverem sido descarregados ou preservados, mas com o pleno reconhecimento da sua natureza meramente subjetiva. E uma vez que o homem integrar-se à presença completamente real, extrema, invisível, que estará com ele no quarto e nunca será conhecida dele, como ele é conhecido por ela. Então, meu amigo, é que tudo poderá acontecer. Para evitar essa situação embaraçosa, essa completa nudez de alma na oração, você se valerá do fato de que os próprios humanos não desejam isso tanto quanto pode supor. Existe mesmo essa coisa chamada receber mais de que aquilo que estava pedindo. Com carinho, seu tio Maldonado. Note que a intenção do diabo
é fazer nessa literatura, mas é muito pertinente. Note que a intenção do diabo é fazer com que as nossas orações fiquem no campo do sentimento e não da ação concreta. Um exemplo, nós devemos, amado, perdoar, mas há pessoas que dizem, quando eu sentir no meu coração de pedir perdão, eu vou lá e perdoo. Quando eu sentir no desejo de amar fulano, eu vou lá e vou amar. Amado, perdão e amor não são sentimentos, são mandamentos. E isso nós fazemos debaixo de oração e dentro de uma concentração do mandato dado por Deus já escrito na sua palavra. Então o diabo ele quer que nossa oração só fique no campo do sentimento. Ele quer desviar, você percebeu aqui? Ele quer desviar a concentração de fé no Senhor, no Deus invisível, mais real, a imagens feitas pela mão do homem. Aquilo que o diabo mais quer é fazer com que eu e você se distancie do lugar secreto de oração. Que eu e você venhamos a abandonar o lugar secreto de oração. A oração é o único mecanismo que o homem tem de falar com o Criador. Essa foi a única ferramenta que Deus deixou para nós, a oração. A oração, amado. Nós não podemos deixar a vida de oração. A igreja foi fundada debaixo de oração. Lucas 24:49, a Bíblia diz, o Senhor disse para seus discípulos, ele disse assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Cristo aqui ele já tinha morrido, Cristo aqui ele já tinha ressuscitado. A Bíblia diz que ele ficou aqui durante 40 dias, dando as suas últimas instruções, e uma delas foi, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que eles se reuniram, foram 120 homens e mulheres reunidos, orando, suplicando. 10 dias depois que o Senhor for assunto aos céus, veio sobre eles o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo. E isso só foi possível por causa da oração, porque eles ficaram reunidos em oração. Não abandone o lugar secreto de oração. Não seja movido pelos seus sentimentos. Seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Não abandone o lugar secreto de oração. Não deixe de orar. Não deixe de manifestar. Não deixe de se dobrar diante de Deus. Você percebeu na leitura que ele faz com que os seres humanos percebam que a posição na oração não tem nada a ver. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldades físicas, talvez pela idade, excesso de peso, tenha artrite, artrose, osteoporose. Mas, amado, sempre que possível se coloque de joelhos para orar. Não é comum você não ter a reverência de se colocar de joelho diante de Deus. Não desiste de orar. O nosso Senhor nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante, a Bíblia diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai, que o vê o que está em oculto, e teu Pai que vês que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então você que tem uma rincha, uma adversidade, um ranço, uma briga, um litígio com seu pai, com a sua mãe, com o irmão, com o familiar, com o primo, com o amigo, com o colega de trabalho, ei, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Vá na direção dele, peça perdão, deixe o orgulho de lado, se humilhe, se coloque, amado, deixa eu te falar, quem pede perdão é maior do que aquele que recebe.
Se coloca nessa posição e pede perdão, porque se você não perdoar, você também não vai ser perdoado pelo nosso Pai que está no céu. Mateus 21:22 diz: tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Lucas 18, versículo 1 em diante diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Achará fé em cada um de nós? Que clamemos ao Senhor de dia e de noite? Que vamos importunar o trono da graça até que do alto venha a resposta? Então não desista de orar. Não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu marido, não desista de orar pela sua esposa, não desista de orar pelo seu país, não desista de orar por Israel, não desista de orar pela sua congregação, não desista de orar pela sua cidade, seu bairro. Não deixe o lugar secreto de oração. Efésios 3:20, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nós opera. Efésios 6:18, a Bíblia diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Filipenses 4:6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante deles pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não deixe o lugar secreto de oração. Não fique inquieto ou ansioso por coisa alguma. Coloque diante do Senhor as suas demandas. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A nossa ajuda vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tiago 1,6 em diante diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus não gosta de pessoas, amado, com dubiedade de caráter, de mentalidade. Deus gosta de pessoas constantes, perseverantes, persistentes, pessoas que não abandonam, que não arredam o pé, que vão insistir até que o Senhor os atenda. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, amado, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E que Ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Tiago 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O efeito só virá quando nós confessar as nossas culpas uns para os outros. Confessar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados
para algum irmão confiável, santo e idôneo falar: me ajuda em oração. E a oração feita por esse justo, ela pode muito e tem os seus efeitos. Que possamos vencer a batalha da oração, amado. Envergonhar o diabo. Que possamos, amados, nutrirmos da presença de Deus, gozarmos da presença de Deus em oração. Esse é o meu desejo para você e para a minha vida. Pense nisso e fiquem na paz. Que na paz eu estou.